nosso momento de perguntas e respostas. Depois de termos ouvido tudo isso, com certeza os irmãos têm algumas perguntas que gostariam de direcionar para cá. O Jonas já está aqui, nosso moderador. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Craig, pela brilhante exposição. Sempre que eu ouço sobre a argumentação que o senhor faz sobre o argumento Kalam, eu me lembro de um texto de Heidegger, O que é Metafísica, no finalzinho, quando ele diz assim: diante do Deus que é o primeiro motor imóvel ou a primeira causa, ninguém dobra os seus joelhos, ninguém faz uma oração e ninguém lhe canta louvores. Pensando nessa relação de que existe em toda a fundamentação do argumento a Kalam ou de qualquer argumento que se paute na defesa de um primeiro motor, de uma causa primeira, como poderíamos identificar essa causa primeira com o Deus da Bíblia, uma vez que essa causa pode ser aplicada tanto a teólogos cristãos, como Tomás de Aquino, Duns Scotus, Guilherme de Ockham, ou a teólogos árabes muçulmanos, como Averroes, Avicena, Al-Farabi, ou judeus, como Maimônides, e etc. Right, don't be misled by people like Heidegger. A ideia é não sermos enganados com pessoas como Heidegger, Who doesn't want us to have a proof for the existence of a personal creator of que the não quer universe? que nós tenhamos a prova de um criador pessoal do universo. Why should we listen to this atheistic philosopher? Por que deveríamos dar ouvidos a esse filósofo ateu? And he's simply wrong that nobody worships the creator of the universe. Ele está simplesmente equivocado em dizer que ninguém adora o criador do universo. As you alluded, millions of Muslims worship the God proved by this argument. Como se disse, milhões de muçulmanos adoram o Deus que é provado por esse argumento. And a good number of Christians and Jews do as well. E um bom número de cristãos e judeus também o fazem. I do. Eu o faço. The study of God as the creator of the universe has deepened my awe of God's power and majesty. O estudo de Deus tem aprofundado a minha admiração, meu temor diante dele. And it connects with the biblical revelation in the very first verse of the Bible. E conecta com a revelação cristã da Bíblia do primeiro versículo. In the beginning, God created the heavens and the earth. No princípio Deus criou os céus e a terra. Hebrew has no word for the universe. O hebraico não tem uma palavra para o universo. When the Jew wanted to speak of the universe, he would use the expression the heavens and the earth. Quando o judeu queria falar sobre o universo, ele usava a expressão os céus e a terra. So Genesis 1:1 tells us, in the beginning God created the universe. Então, Gênesis 1:1 nos diz que no princípio Deus criou o universo. And this remarkable statement says that there was a beginning E to essa the world. afirmação extraordinária diz que houve um início para o mundo. In contradiction to the beliefs of ancient Greek materialism and all of Israel's neighbors. Em contradição com o materialismo grego antigo e todos os seus vizinhos. And right up through modern dialectical materialism and naturalism. E até o materialismo dialético e o naturalismo atual. The biblical revelation has affirmed that there is a beginning and that God created the universe from nothing. A revelação bíblica mostra que houve um início e que Deus criou o universo do nada. So to have good arguments philosophically and scientifically for this conclusion is extraordinary, Jonas, when you think about it.
It's extraordinary. It's extraordinary to have philosophical and scientific justification for this. É extraordinário que tenhamos o respaldo filosófico Philosophical arguments and scientific evidence. e evidência científica para isso. So I think this connects very intimately with what we as Jews, Christians or Muslims believe Então about the Creator. eu creio que isso conecta muito bem com o que nós cristãos, inclusive os judeus e os muçulmanos, creem sobre o Deus Criador. Ok, muito obrigado. Uma outra pergunta ainda nessa linha do argumento. Tem um participante, um internauta, que faz uma pergunta relacionada à segunda premissa do seu argumento moral. Ele diz que ela é meramente afirmada, mas não justificada. Qual seria a justificativa, portanto, para a existência de valores morais objetivos? Okay. The second premise of the moral argument, you'll recall, A was segunda premissa do argumento moral, vocês lembram, é objective moral values and duties do exist. valores e deveres morais objetivos existem. And what I would appeal to here is moral experience as my justification for Eu this. vou recorrer aqui à experiência moral como justificativa para isso. This is the typical way in which ethicists do their work. Essa é a maneira típica em que os teóricos da ética fazem seu trabalho. I think in moral experience we apprehend a realm of objectively existing moral values Eu acho que and na duties. a experiência moral nós aprendemos e compreendemos a existência desses valores e deveres morais. And any argument that the skeptic could give against this, E qualquer argumento que o cético poderia levantar contra isso, I could give a parallel argument as to why eu apresento um argumento paralelo. we should be skeptical of the existence of the external world of physical objects. Porque deveríamos ser céticos em relação à existência dos objetos visíveis exteriores. I could say I'm just a brain in a vat of chemicals being stimulated by a mad scientist to think there's an external world. Eu poderia dizer que eu sou apenas um cérebro estimulado na sua composição química por um cientista louco. So if we trust our sense experience that there is a world of an external world of physical objects Então, se around nós us, confiamos nas nossas faculdades cognitivas de que há um mundo exterior aí, I think we're equally justified in thinking that there's a realm of objective moral values and duties também somos justificados em crer que há um âmbito, um domínio de objetos, de deveres e valores morais. that we apprehend in moral experience. E que nós recebemos e aprendemos, captamos na nossa experiência moral. Ok. Uma terceira pergunta é a seguinte. O cientista Stephen Hawking afirmou em seu último livro, O Grande Projeto, publicado no ano passado, não é, aqui no Brasil, que o universo veio do nada, originando-se, portanto, do acaso. Qual seria a melhor explicação dessa palavra nada na teoria do Big Bang? Como mentes brilhantes chegam a conclusões tão absurdas como o universo ser obra do acaso? Yeah. The answer is because they are not using the word nothing in the normal English language sense or Portuguese sense. A resposta é porque as pessoas não usam a palavra nada no seu sentido normal, inglês ou português. Nothing is a term of universal negation. O nada é um termo de negação universal. It means not anything. Significa não alguma coisa, So não qualquer coisa. if I said, I had nothing for breakfast this morning, Se eu dissesse, eu não tive nada para o café da manhã hoje, you would be obtuse if you asked me, well, how did it taste? e você seria meio doido se perguntasse, e como é o gosto disso, como foi o sabor disso? I don't mean that I had something for breakfast and it was nothing. Eu não disse que eu tinha alguma coisa para o café da manhã e era nada. I mean that I did not have anything for Eu breakfast. disse que eu não tinha coisa alguma para o café da manhã hoje. But Stephen Hawking and Lawrence Krauss and other Mas Stephen Hawking, Lawrence Krauss e outros atheistic physicists físicos ateus are using the word nothing estão usando a palavra nada not as a term of universal negation, não como um termo de negação universal, but as
a noun to refer to something. mas como um substantivo para se referir a alguma coisa. Typically the quantum vacuum, Tipicamente o vácuo quântico, which is empty space filled with vacuum energy. que é um espaço vazio cheio de energia quântica. It is a sea of energy governed by physical laws. É um mar de energia governado por leis físicas. It is not nothing. Não é nada. Or they may be referring to a state of the early universe where Ou talvez estejamos se referindo ao estado original do universo, space and time as described in the general theory of relativity did not yet em exist. que o tempo e o espaço, como descritos na teoria geral da relatividade, não existiam. But again, it is clearly something. It is a state of the universe. Mas é claramente algo, um estado do universo. So I'm afraid that these authors have simply duped the public Então eu receio que esse pessoal está simplesmente enganando o público. by an equivocal use of terms, By by an equivocal use of the word por um nothing. uso equívoco de termos, do uso da palavra nada. It gives the appearance of making outrageous, controversial claims that sells books. Isso dá a aparência de fazer grandes afirmações controvertidas que vendem livros. But as serious science, it is always talking about something that is there. Mas a ciência séria sempre fala de algo que está ali. And the point that I made in my talk E o ponto, o aspecto que eu defendi na minha palavra is that this state, this something, é que esse estado, esse alguma coisa, whether it's the quantum vacuum seja o vácuo quântico or some other state, ou algum outro estado, cannot be eternal in the past, não pode ser eterno no passado, but must have had a beginning, mas precisa ter tido um início, which was preceded by nothing. que foi precedido por nada. Not that there was something preceded it, which was nothing, Não que havia alguma coisa que o precedeu que era nada, but it was not preceded by anything. mas não foi precedido por coisa alguma. It was the absolute beginning of time and space. Era o início absoluto do tempo e do espaço. Uma outra pergunta, agora uma pergunta de tom mais pessoal, seria a seguinte: qual seria o argumento contra a existência de Deus que o senhor acha mais difícil de refutar? E por quê? I don't think that there are any good arguments against God's existence. Eu não acho que tenha algum argumento bom contra a existência de Deus. Now, certainly the problem of suffering in the world has Cer- great emotional force. Certamente o problema do sofrimento no mundo tem uma intensidade, um apelo, uma força emocional muito grande. When you see little babies born with horrible birth defects, Quando você vê bebês pequenos nascidos já com defeitos horríveis, or little children starving to death in the Sudan, ou crianças pequenas morrendo de fome no Sudão, it's emotionally hard to believe in God. nas emoções é muito difícil acreditar em Deus. But when I think about this problem philosophically, Mas quando penso nesse problema de forma filosófica, I think it's extraordinarily difficult to mount any kind of a successful argument against God Mas- from the suffering in the world. mas acho que é muito difícil elaborar qualquer argumento sólido contra a existência de Deus com base no sofrimento no mundo. The atheist would have to prove that that it's either impossible O ateu teria que provar que ou é impossível or improbable ou improvável that God has morally adequate reasons for permitting the suffering in the que world. Deus tem razões moralmente adequadas para permitir o sofrimento no mundo. And that involves probability judgments that are simply beyond our capacity Isso to envolve know. juízos de probabilidade que estão simplesmente além da nossa capacidade de conhecimento. We're just not in a position, given our limitations, Simplesmente não estamos na posição, devido às nossas limitações, to make those sort of probability judgments with any confidence. de fazer esse tipo de juízo
juízos de probabilidade com alguma certeza. In fact, if the moral argument is sound, Na verdade, se o argumento moral é sólido, evil actually proves the existence of o God. mal, na verdade, prova a existência de Deus. The argument would go like this. O argumento, então, seria: Premise 1, if God does not exist, objective moral values and duties do not exist. a premissa número 1 seria: se Deus não existe, então valores e deveres morais não existem. 2, evil exists. Em segundo lugar, a segunda premissa, o mal existe. 3, therefore objective moral values and duties exist. E a conclusão, portanto, valores e deveres morais existem. Namely, some things are evil, Ou seja, which simplesmente algumas coisas são más. from which it follows 4, therefore God exists. E daí segue também que Deus existe. So while at an emotional, superficial level, evil seems to call into question God's existence, Embora no nível superficial e emocional o mal pareça questionar a existência de Deus, at a deeper philosophical level, I think evil is actually evidence of God's no existence. nível mais profundo e filosófico, eu creio que, na verdade, o mal é uma evidência da existência de Deus. Tem uma pergunta de uma outra ordem, relacionada mais à palestra de ontem, uma questão que envolve as implicações da ressurreição. A pergunta é muito simples: quais seriam essas implicações, ou seja, as implicações da ressurreição para a crença na divindade de Jesus? Very good question, Jonas. Ótima pergunta, Jonas. These are not directly related. Elas não estão, esses fatos não estão diretamente relacionados. Just because Jesus rose from the dead, you can't infer his deity. Simplesmente porque Jesus ressuscitou dos mortos, não dá para concluir daí a sua divindade. Rather, the meaning of the resurrection is given by the religious and historical context in which it O occurs. significado da ressurreição é dado pelo contexto histórico em que ele vive. In particular, Jesus' radical personal claims to be the Messiah, Em especial, as afirmações e reivindicações radicais de Jesus de ser o Messias, the unique Son of God, o Son of God, Filho singular e único de Deus, and the divine human Son of Man. e o divino e humano Filho de Deus. It was É for o Filho do these homem. It was for these allegedly blasphemous claims, Foi por essas reivindicações supostamente blasfemas, by means of which he put himself in the place of God, pelas quais então ele se colocou a si mesmo no lugar de Deus, that he was condemned to death. que ele foi condenado à morte. If God has raised him from the dead, Se Deus o ressuscitou, then God has vindicated those allegedly blasphemous claims for which he was crucified. então Deus vindicou essas supostamente afirmações e reivindicações supostamente blasfemas pelas quais ele foi morto. So the resurrection of Jesus is God's confirmation of the truth of Jesus' claims to divinity. Então, a ressurreição de Jesus é a confirmação da parte de Deus da reivindicação que Jesus fez de divindade. And so that's why in my work like On Guard or Reasonable Faith, I always talk first about the personal claims of Jesus of Nazareth before you look at his resurrection. Então, por isso que nos meus livros em guarda, apologética, eu primeiro falo sobre as reivindicações pessoais de Jesus. Because Before what? Before you look at the resurrection. Antes de tratar da ressurreição. Because it will be that religio-historical context that will give us the meaning of the Porque é esse resurrection. contexto histórico religioso que vai nos dar o significado da ressurreição. Ok, uma outra pergunta, ainda também trabalhando essa questão da ressurreição, uma pergunta bastante interessante e provocante, diz o seguinte, né? O senhor mencionou ontem o caráter lendário do Evangelho de Pedro, por exemplo. Caráter lendário do Evangelho de Pedro. O que dizer, porém, de passagens dos Evangelhos como a de Mateus 27, do 51 a 54, em que se menciona a ressurreição de muitos santos? Right. I don't think that this passage in Matthew is a legend. Eu não creio que essa passagem em Mateus seja uma lenda. I don't see any reason to think that this is
a matter of legendary accretion. Não vejo razão alguma para pensar que isso seja um texto lendário. I think the only question is whether or not Matthew is using apocalyptic imagery Eu creio que a única questão aqui é ver se Mateus está usando o linguajar apocalíptico, such as is typical in certain Jewish writing, como é tipo em certos escritos judaicos, or he is writing as a literal historian. Ou se ele está escrevendo como um historiador literal. For an example of the use of Jewish apocalyptic imagery, exemplo do uso das figuras figuras imaginárias aí look at Jesus' Olivet Discourse. Vejam o discurso das oliveiras de Jesus, in which he talks about the stars falling from heaven, onde ele fala das estrelas caindo do céu, which is probably not a statement about astronomy. Que provavelmente não é uma afirmação sobre astronomia. Or Peter's sermon on the day of Pentecost, ou o sermão de Pedro no dia de Pentecostes, where he quotes the prophet Joel, que ele cita o profeta Joel, about the sun being darkened, sobre o sol se escurecendo, and other signs occurring, e outros sinais ocorrendo, which obviously weren't literally happening. Que obviamente não estavam acontecendo de forma literal. So very often Jewish apocalyptic literature, então bem frequentemente a literatura apocalíptica judaica will use these sort of symbols to represent deeper meaning. Usa esse tipo de símbolos para representar um significado mais profundo. And this might be Matthew's way of expressing the profound meaning of the death of Jesus. Isso poderia ser a forma de Mateus expressar o significado profundo da morte de Jesus. And this has become quite a matter of debate among evangelical scholars recently. Isso tem se tornado uma questão de grandes debates entre estudiosos evangélicos recentemente. I myself have an open mind on the question. Eu mesmo tenho uma mente aberta em relação a essa questão. But it's certainly not to say that this is legendary. Mas com certeza não para dizer que isso é lenda. Ok, uma última pergunta para a gente encerrar nossa sessão dessa manhã. É uma pergunta relacionada à importância do estudo da filosofia para a apologética. Não é? Como que o senhor vê o uso da filosofia na apologética, principalmente tendo em consideração a evangelização, a tarefa da evangelização? Right. There are different kinds of apologetics. Há diferentes tipos de apologética. For example, historical apologetics. Por exemplo, a apologética histórica, which will attempt to defend the historicity of the Gospels, que for tenta example. defender, por exemplo, a historicidade dos evangelhos. There are scientific apologetics. Existe a apologética científica, Contemporary science for intelligent design, or a apologética filosófica, such as the. a existência de Deus. I think increasingly we need to have some people Trabalhem a apologética psicológica, who are trained in brain science and the problems of the freedom of the will. que são treinadas nas ciências do cérebro e na questão da liberdade de vontade do livre-arbítrio. But I would say this, Jonas, Mas eu gostaria de dizer o seguinte, Jonas. whichever area of apologetics a person wants to go into, Seja qual for a área de apologética em que a pessoa quiser, he will be far better desenvolver. equipped if he at least does some philosophical training as part of that work. ela estará bem mais preparada se ela tiver ao menos um pouco de treinamento filosófico apologético. I find over and over again colleagues in, say, New Testament studies or in the physical sciences Toda hora eu descubro aí de estudiosos aí do Novo Testamento, New Testament, New Testament studies in physical science ou ciências físicas, ciências naturais, making basic philosophical mistakes cometendo erros filosóficos elementares and fallacious arguments. e argumentos que são falácias. And I think they would be far stronger New Testament scholars or far better physicists